Muita análise dos principais assuntos políticos do dia. E olha, a Advocacia Geral da União apresentou à Justiça Federal do Distrito Federal uma solicitação para que as 40 pessoas presas em flagrante pela participação nos episódios de vandalismo no dia 8 de janeiro sejam condenadas definitivamente. Também, a pedido da AGU, os bens dos suspeitos já foram bloqueados anteriormente no âmbito da tutela cautelar antecedente. Segundo o órgão, os réus participaram da materialização dos atos de invasão e depredação de prédios públicos federais, tanto que, em meio a esses atos, foram presos em flagrante como responsáveis pelas práticas de vandalismo nas dependências dos prédios dos três poderes da nossa República. Em face dos mesmos, foi decretada, inclusive, a prisão preventiva. Esse é um trecho da solicitação apresentada pela Advocacia Geral da União. Só para vocês entenderem, a partir da condenação, os hoje suspeitos passam a ser obrigados a ressarcir em definitivo os 20,7 milhões de reais dos custos de reparação aos prejuízos realizados no Supremo Tribunal Federal, no Palácio do Planalto, na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Essa foi a quarta ação movida pela AGU contra suspeitos de participarem nos ataques em Brasília. Também foi solicitada a condenação de 59 financiadores, supostos financiadores de ônibus fretados para levar os extremistas à capital federal e também a cobrança do bloqueio de bens de outros 42 envolvidos no episódio. Hoje à tarde, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, vai continuar preso. Anderson Torres é suspeito de omissão no dia dos ataques, mais conhecido aí por todos nós como 8 de janeiro. Deixa eu colocar o nosso time na tela aqui, dar meu boa tarde nesta quarta-feira ao nosso Nelsinho Kobayashi, Jorge Serrão, Fábio Piperno. Senhores, vamos nessa, ótimo programa para vocês. Serrão, para entender e de uma forma muito objetiva, essa prisão, essa continuidade de prisão de Anderson Torres é justa? Não. Saudações, meus amigos, meus amados haters, nada. Não tem justiça nenhuma na prisão do ex-ministro da Justiça. É um exagero. Anderson Torres não oferece perigo nenhum à institucionalidade. Então, não cabe esse tipo de punição exagerada. Ela soa como, sim, bem claramente, como aí uma revanche política. É curioso, né? Anderson Torres foi o cara que, quando estava no governo Bolsonaro, ele mesmo se vangloriava de dizer que era a pessoa em Brasília que tinha as melhores articulações pessoais com ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele também foi o cara que, no cargo de ministro da Justiça, foi quem bateu o recorde de prisões de traficantes de droga no Brasil e apreensões de droga no Brasil. Então, é muito estranho que esse cara agora venha a ser perseguido, porque ele foi secretário de Segurança do Distrito Federal no dia em que aconteceu a confusão lá. Só que ele não estava lá, estava de férias, ele não tem responsabilidade direta pelo que aconteceu lá e nem pelas ordens para reprimir aquela desordem naquele dia. Então, essa forçação de barra de manter o Anderson Torres preso é um exagero. E aí vem a narrativa. Encontraram na casa dele um papel que estava dentro de um envelope do Ministério da Justiça em que tramava-se um grande golpe contra o Tribunal Superior Eleitoral. Olha, aquilo ali é a piada digna de ser contada pela sogra do treinador do Flamengo, Vitor Pereira. Piada de português, né? É piada isso que foi contado. Então, não cabe. A última repressão agora, o Anderson Torres, pegaram até os passarinhos que estavam na casa dele e lhe aplicaram uma multa, alegando que ele tinha lá passarinhos ilegalmente. Então, quando a coisa chega nesse nível, parece que tem uma Gestapo atuando contra o cara. E isso aí, nós no Brasil, eu repito todo dia aqui, não estamos na Alemanha nazista, tem que ser obedecido uma institucionalidade. A gente tem uma outra aberração, junto com a questão da prisão de Anderson Torres, que é o afastamento do governador eleito do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que também não deveria ter acontecido da maneira como aconteceu. Quem afasta governador é a Assembleia Distrital do Distrito Federal e não outro órgão qualquer, por qualquer motivo que seja. Então, atropela-se a institucionalidade. E o Brasil não pode viver desse desrespeito ao princípio básico e fundamental das leis. Então, a prisão do Anderson Torres é inútil, absurda, desnecessária.
Muito bem, Serrão. Piperno, eu vou pegar uma palavra utilizada pelo Serrão, que é justamente perseguido. Na avaliação do Serrão, hoje Anderson Torres seria uma espécie de perseguido político. Você concorda com essa análise? Boa tarde, Paulo Matias, Serrão, Nelson, nossa audiência. Nesse caso específico, não. O Anderson Torres, nos últimos tempos, ele vem semeando aí uma série de suspeitas que se iniciaram, inclusive, antes do término do processo eleitoral. Não vamos nos esquecer daquela história da Polícia Rodoviária Federal colocando barreiras em áreas onde havia uma maior circulação de eleitores aí do então candidato Lula. E aquilo pegou muito mal, a ponto, inclusive, daquelas barreiras terem sido retiradas naquele mesmo dia após a intervenção do ministro Alexandre Moraes. E as justificativas do Anderson Torres e da Polícia Rodoviária Federal naquele dia, obviamente, foram muito pouco convincentes. Houve, sim, uma suspeita de que estariam, inclusive, atrapalhando o trânsito aí de eleitores que, sabidamente, votariam no candidato de oposição. Mas, fora isso, o tempo passou e veio, então, o 8 de janeiro. É preciso que se diga o seguinte: desde aquela sexta-feira, e há cada vez mais relatos em relação a isso, as polícias envolvidas e gente, inclusive, envolvida aí nos organismos aí de informações, passaram lá para o governo do Distrito Federal, especificamente para a Secretaria de Segurança, informações de que a movimentação era atípica, que haveria sim riscos. E naquele sábado, o governador ibanês tranquilizou outras autoridades, inclusive a ministra Rosa Weber, dizendo que estava tudo sob controle e não havia nada de anormal. Ora, mesmo com base nessas suspeitas, o Anderson Torres viajou. É crime? Isso é claro que não. Mas o tempo passou e essas suspeitas foram só ficando maiores, até por conta de depoimentos que o próprio ibanês andou fornecendo nessas últimas semanas, né? E também a questão da minuta lá do tal documento, dos papéis que foram encontrados. É óbvio que aquilo não foi bem esclarecido até hoje, e nessa semana aqui, um dos promotores envolvidos aí nas apurações disse, inclusive, que aqueles papéis foram encontrados numa pasta em meio a outros documentos relevantes. Então, veja, é preciso também que o Anderson Torres em algum momento se manifeste. A gente até hoje não conhece as versões dele, porque ele não fala nos momentos em que há oportunidade para isso. Muito bem. Inclusive, Piperno, o próprio ministro Alexandre de Moraes, na decisão, diz que uma das motivações de não ter liberado Anderson Torres da cadeia é justamente essas diligências pendentes envolvendo essa minuta específica que nós estamos tratando. Nelson, eu quero falar com você dessa minuta, porque Carlos Frederico Santos, que é subprocurador-geral da República, sobre essa minuta diz o seguinte: ao contrário do que o investigado já tentou justificar, não se trata de documento que seria jogado fora, estando ao revés muito bem guardado em uma pasta do governo federal e junto a outros itens de especial singularidade com fotos de família e imagem religiosa. Falas do subprocurador-geral da República, eu quero uma análise sua. Pois é, muito boa tarde, Paulo Matias, Jorge Serrão, Fábio Piperno, da nossa querida audiência do 3 em 1. Essa fala do subprocurador é interessante, porque tudo bem, não seria jogado fora essa minuta, esse documento, esse rascunho, e o que seria feito então no dia 8 ou em janeiro de 2023? Porque se essa minuta pudesse ter algum potencial juridicamente relevante, seria até o final do ano passado, até 2022. E se nada aconteceu até o dia 31 de dezembro, essa minuta se tornou um mero papel. Encontrar essa minuta agora, em janeiro, e atribuir a ela um valor de perigo à democracia é... desculpa, mas uma incoerência gigantesca, não sei com que finalidade há esse tipo de discurso, porque uma minuta na mão de um ex-ministro da Justiça não significa nada, assim como um documento assinado por um ex-presidente. Esse papel só poderia ter algum tipo de poder
determinante, juridicamente relevante, juridicamente efetivo para a vida da sociedade e para aplicar um golpe de Estado, que é o que se atribui a essa intenção desse documento, se fosse, claro, assinado e encaminhado para o Diário Oficial no ano de 2022, que era quando vigia a presidência da República do Jair Bolsonaro. Agora, em relação a todo esse movimento, essa discussão em cima dessa minuta, né, é de fato um rascunho, um documento. Pode ser até um ato preparatório, mas não é crime essa minuta, não configura crime algum existir essa minuta. E outra coisa, esse documento ele tem pesos diferentes para o Anderson Torres e para o Jair Bolsonaro ou para qualquer outra pessoa do governo. Por quê? Porque para o Anderson Torres, na função de ministro da Justiça, tudo o que ele pode fazer é justamente minutar. E a minuta estava lá. Então, praticamente a gente pode considerar que o que ele poderia fazer fez, mas não foi levado a efeito porque o presidente não assinou, a gente não tem nem prova de que ele tinha ciência efetiva a respeito desse documento. E mais, pode provar, em último caso, uma intenção golpista, que é o que faltaria, por exemplo, num quebra-cabeça da necessidade de responsabilização do senhor Anderson Torres em relação aos atos do dia 8. Porque ele pode ter sido omisso, negligente, pode ter sido um incompetente, um mau profissional, alguém que não é uma pessoa capacitada para ser secretário de Segurança Pública, tudo bem, isso não o torna um golpista por vontade, né, por dedicação, por dolo. Mas quando você tem um outro documento de outro lugar que prova que ele tinha um histórico de intenção golpista, o quebra-cabeça se fecha e para ele especificamente, esse documento pode ser relevante para uma condenação, diferentemente de todas as outras pessoas do governo passado, que nada tem a ver com essa minuta. Então, para o Anderson Torres, essa situação é complicada, sim. Piperno, olhando para você agora durante a fala do Nelson, eu percebi que você está muito incomodado e eu particularmente detesto te ver assim nesse programa. Ô Paulo, eu agradeço muito a sua solidariedade, né? Preocupação. Não, mas não é realmente uma questão assim de estar incomodado. É só, Nelson, uma questão de querer entender melhor algumas coisas. Por exemplo, você falou que o documento ele não foi assinado, não foi publicado no Diário Oficial, mas, a minuta, no caso aí, né? Mas, Nelson, quer dizer, a gente então, nesse caso... teríamos então o primeiro golpe de Estado da história com uma publicação num Diário Oficial. Mas você queria colocar onde Mas Nelson, a ideia golpista que quer atribuir a esse documento é que ele seria publicado no Diário Oficial e a partir disso nasceria um golpe de Estado. Não, Nelson, é a mesma coisa. Não, então eu é que quero entender como você acha que esse documento seria usado para um golpe de Estado. Você publicar onde? No Instagram? Não, Nelson. Na rede social? Inclusive, na onde? Não, pois é, porque... Olha, não precisaria de um documento com a lavra, né? Como a gente tem agora um suborno com recibo. Ué, eu vou subornar alguém e vou pedir para alguém me emitir um recibo? Não. Quer dizer, se eu for dar um golpe e entregar para você uma proposta, uma sugestão com pontos que a gente poderia, enfim, discutir, eu não vou publicar essa proposta de golpe no Diário Oficial. Ora, eu vou distribuir, eu vou distribuir entre os outros possíveis parceiros. Olha, gente, temos essa ideia. E aí, vamos embarcar. Piperno, deixa eu te falar, tem um campo mais alucinado, mais extremista, um pessoal que está meio sem lucidez, que eles acreditavam que jogar dentro das 4 linhas da Constituição, esse termo ficou famoso, seria você, de maneira institucionalizada, através de documentos sim, publicado no Diário Oficial da União, com forma de decreto assinado por quem tem legalidade para isso, pelo presidente da República, se estaria, por meio institucional e, na palavra deles, dentro das 4 linhas, se instituindo ali uma força da vontade do povo contra um tribunal que, na voz deles, seria corrupto e tal. Então, eles acreditavam, sim, que seria uma via institucional. Claro que isso seria um golpe, mas na cabeça do alucinado seria institucional. Um golpe oficializado pelo Diário Oficial, é isso? Mas seria, meu Deus. Não concordo, mas seria. Tem gente que acredita nisso. Vamos, VAR, Serrão, por favor. Aquele texto ali, aquela proposta é de uma imbecilidade jurídica tacanha, que ele não pode ser aceito como nem
que alguém tenha proposto aquilo ali. Aquilo parece uma piada institucional de péssimo gosto. É como você pedir a revogação da lei da gravidade no planeta Terra e publicar no Diário Oficial achando que isso vai ter algum efeito. Aquela ideia ali não cabia, não cabe, não era um instrumento, intervenção no Tribunal Eleitoral, não, claro. Loucura absoluta. Então uma besteira daquela não poderia ter sido levada em conta, nem levada a sério para ser motivo que depois servisse de justificativa para manter preso alguém que foi um ministro da Justiça, alguém hein? Tem que lembrar, ele é um delegado da Polícia Federal contra quem até hoje na carreira nada de ruim havia sido imputado. Então, é muito estranho isso acontecer. Esse documento, levar a sério esse documento é igual indicar a sogra do Vitor Pereira para ser presidente do Banco dos BRICS. Ou do banco da... Mas tem gente alucinada... Para fechar, tô falando, concordo com tudo que o Serrão disse. É uma imbecilidade jurídica, não teria fundo nenhum, não para em pé meia hora um documento como esse. Mas na cabeça do alucinado seria a via institucional de manter o presidente no poder e tal, com o qual eu não concordo e não pararia em pé uma hora. Piper num tweet. Quer dizer, se eu entregasse para vocês, então, um documento no dia 3 de janeiro, propondo uma tentativa de golpe no dia 8, vocês então encarariam isso como uma imbecilidade, algo inexequível e algo que jamais aconteceria.